Eu tenho que falar no microfone porque tem muitas pessoas online e senão não vão participar. Então, eu queria falar o seguinte: esse som vivo, esse som andante que vocês escutaram agora é uma parte, um trecho da mitologia da criação do mundo, Guarani. E é bem interessante porque conta a criação do mundo, que começa pelo espiritual, depois vai para o amor, para criar a vida. E nós todos somos som andantes, porque nós somos um som, um logos, uma palavra alma, pode falar também, né, que vive dentro do nosso coração, para depois se juntar com os outros sons vivos, que estão todos por aqui. Então, nós temos o som, e tem o som vivo em cada um de vocês. E a gente tem que andar, por isso que é um som andante, um som que caminha, porque se a gente não caminha, a gente não vai a lugar nenhum. Se a gente não caminha de um lugar para outro, vocês caminharam até aqui, graças a Deus, usaram as pernas para chegar até aqui, e se a gente não caminha internamente, se nossa alma fica paralisada, dogmatizada, polarizada, dura, também a gente não chega a lugar nenhum. Então nós somos todos, vocês também, sons andantes, que tem algo dentro que vai fluir para fora. Isso a gente vai cantar de novo, né, pensando justamente nisso, que é trechos da criação do mundo de um dos povos originários daqui do Brasil.
Cada qual em seu tom. Cada um tem o seu tom. Microfone. Os outros. Esse é importante. Cada qual em seu tom. Tão bom ver você, Cris. Tão bom ver você, Maria Celeste. Estou tão cansada porque não estou conseguindo lembrar o nome das pessoas que eu estou vendo aqui. Porque foi bem difícil essa semana para nós nos prepararmos para estar aqui. Foi muito difícil. Mas cá estamos. E a essência do movimento Pindorama é acordar o coração. Essa é a nossa essência. Acordar nossos corações para ouvirmos e vermos as boas pessoas. A Cláudia que está aqui. Eu não vou lembrando os nomes. E que vocês, para juntos ouvir, ao acordar esse coração, quais os sons que eles vão nos trazer para que possamos permear nossa caminhada com as boas palavras, com as inhemporãs, as palavras sagradas que perpetuaram, que povoaram, que alimentaram esse território que teve o nome de Pindorama. E hoje aqui, falar sobre Pindorama, tão bem preparado pelo acolhimento da nossa querida Sulaine, coordenadora do movimento lá em Botucatu, que está aqui hoje, né? Botucatu, terra dos Buenos Aires, dos bons ares, né? Bons ares, né? Então, o que a gente vai falar para vocês? Quando a gente começou, a gente não sabia como é esse caminho. Foi uma caminhada que começou sem saber para onde chegar. A gente tinha uma certeza. Qual era o que a cor dessa alma brasileira? Teria uma cor? Teria um som? Teria um cheiro? Teria um sabor? Não sabíamos nada de nada. A gente começou assim, vamos. E a Luísa estava junto. A gente tem prova disso. Ela não vai por essa calçada. Luísa Lameirão, para quem está nos vendo aí online, né? Então, e aí a gente foi descobrindo coisas. Vocês precisam estar no tempo, senão eu podia mostrar foto, se alguém tiver que falar. Fomos descobrindo que esse modo de ser brasileiro, esse modo de lembrar, de acolher, de suportar situações, mesmo desagradáveis, tem um fundamento. Principalmente em um povo que a gente conheceu, que foi o povo Guarani. Nós não conhecemos outros povos, muito pouco a gente conhece, mas esse a gente conhece bem. Por sorte nossa, foi o povo que acolheu os primeiros europeus. E com isso, a gente foi aprendendo essa qualidade que as pessoas que vêm de fora sempre observam em nós. Nossa, que povo hospitaleiro! Nossa, que povo alegre! Nossa, esse povo mesmo na miséria vive rindo! Como é que pode? Então, como é que pode, mesmo em situações difíceis, você manter a sua alegria? Como pode isso? Isso é uma observação que todos os estrangeiros fazem, em muitos documentos oficiais mesmo. Como é que pode? De onde vem isso? E com isso, com essa percepção, a gente foi tentando relacionar esse modo de ser com aquilo que nos impulsionava, que era a antroposofia, que era o movimento, a base
para sustentar essas pesquisas. A gente observava, a gente conversava, a gente teve muitos contatos com lideranças indígenas, com povos quilombola, tivemos muitas lives com eles. Então a gente foi cada vez mais se apropriando desse modo de ser, e com isso a gente foi caminhando junto com aquilo que Steiner traz em seu livro A Missão da Alma dos Povos. E a gente foi tendo cada vez mais a propriedade para sentir que a antroposofia no Brasil tem sua razão de ser. Ela precisa apenas despertar, acordar o coração, acordar para essa realidade que a gente desconhece mesmo, todos nós desconhecemos. Hoje a gente conhece um pouquinho mais, mas esse pouquinho mais a gente começou a conhecer antes do governo trazer suas leis para obrigar o ensino da história da cultura afro-brasileira nas escolas. 10 anos antes a gente foi pioneiro nesse aspecto. A gente trouxe e fizemos documentos, temos esses documentos nesse caminho, nessa caminhada. Então, hoje, o que nós podemos trazer para vocês para nós foi muito importante saber que a gente tem um porto para chamar de seguro, né? O Brasil começou em Porto Seguro e hoje a gente tem um porto seguro para dizer: aqui a gente tem a nossa segurança de saber de onde viemos e poder levar isso para as nossas crianças. As nossas crianças têm o direito de saber de onde vieram. Os professores precisam acordar para saber de onde vieram. Quais os povos que estão nessa miscigenação da nossa alma? Quais as cores que estão na nossa alma? É isso que a gente se propõe. Claro que não é um trabalho acabado, é uma coisa que o Marcos já colocou, é um devir, né? Tudo virá. E para isso acontecer, a gente precisa mesmo, né, Regina, de acordar o povo lá de Canudos, né, para trazer a sua força para cá, para saber que Antônio Conselheiro está vivo, né, e ele trouxe também para nós a certeza de que é na comunidade que a gente faz a diferença. Essa é a essência do movimento de Canudos. E isso acordou para nós também. É na comunidade. Nada do que a gente fez aqui foi sozinho. Nada, absolutamente nada. Se não tivesse a dedicação das pessoas de tirar o seu tempo para vir juntos e somar os estudos, as contribuições, as traduções da nossa querida Maria Celeste, né? O poderá falar melhor sobre isso. Então, todas assim com muito carinho, traduções do alemão, traduções dificílimas, textos difíceis para a gente digerir outro conhecimento, de professores da USP, pós-doutorados, que vinham aqui nos ensinar sobre etnografia, etimologia. A gente estudou muito, tivemos aulas profundas sobre para além da palavra Botucatu, bons ventos. E daí? Com ela a gente aprendeu a essência da palavra, a essência de entender o que é Peaberu, o que é Nie. Ela foi desvendando para nós os outros mistérios que só um profundo conhecedor pode trazer isso para a gente. E através dos povos que vieram somar seus conhecimentos, trazer para nós seus conhecimentos, como por exemplo o Cacaverá, com ele a gente aprendeu outros mistérios. Naquela época não tinha internet, gente. Então, para a gente saber tudo isso, a UTE movimentava a gente lá na Alemanha, sabe? Procura tal documento, a pessoa ia na biblioteca tal, da cidade tal, e não achava. E ele estava aqui na USP. A gente demorou, mas achou, e hoje ele é base para nossas pesquisas, que chama as Nie Porã Denondé. O Aivu Rapitá, a essência do conhecimento dos povos Guarani, que a gente não conhecia. Então a gente acha que é um povo inferior, um povo porque não tem a escrita, como se a escrita fosse um caráter definidor de sabedoria, de conhecimento, né? Hoje a gente sabe em outros lugares.
E com isso a gente abriu o nosso conhecimento. E é um documento que existe e fundamenta vários estudos. Vários países se debruçam sobre esse conhecimento. E nós aqui, né? Não, o povo tem que ficar lá na fronteira. Nossa, vida de índio, o que é isso? Não sabem nada de vida de índio. Aliás, é índio, né? Então, é isso que a gente fez. A gente foi trazendo, renovando o olhar sobre as nossas origens, somadas com aquelas que vieram. A gente descobriu muita coisa dos povos que vieram. E eles, o que trouxeram e o que se somou aqui com os nossos, a partir, por exemplo, do descobrimento do Brasil. O que significou, à luz da ciência espiritual, o contato daquele movimento templário com a chegança dos povos Guarani daquela região, que são os Tupis, Guarani não, os povos Tupis daquela região de Porto Seguro. Para nós é uma revelação entender o significado da Páscoa dentro de um olhar antroposófico, à luz da antroposofia. Demoramos anos para descobrir isso, mas a gente sabe. E sabe quando a gente vai contar isso para vocês? Lá no dia 30. E se vocês forem lá, vocês vão saber. Lá no dia 30, no dia 31, no dia 1º de junho, lá a gente vai entrar em detalhes sobre tudo isso, porque a gente fez um biográfico, tivemos uma biógrafa super legal, uma companheira nossa, que ajudou a construir o nosso biográfico. E aí a gente vai poder falar para vocês dessas palavras famosas, de entender melhor esse conteúdo, aprofundar a sua origem, para você ter um porto seguro também, para você ter um lugar para chamar de seu. Essa sociedade, esse prédio que aqui está, ele está ancorado num povo Guarani. Qual povo que é? Vocês querem saber? Vai lá no dia 30 para esse médico para vocês. A gente tem bastante coisa para falar. Vocês querem saber como essa música foi construída? O que é um som andante? O que é som andante? Nossa, é uma palavra sagrada. Quer saber de onde ela veio? Vai lá, a gente vai contar para vocês. Sabe? A gente tem bastante coisa para trocar com você. É uma troca. Numa comunidade, a gente tem o ponto e tem a periferia. Mas o ponto não existe se a periferia não faz o passo para chegar no ponto e o ponto não faz o passo para chegar na periferia. Isso a gente aprendeu no ensaio. A minha verdade, para chegar na sua verdade, nós dois temos que caminhar juntos. Eu vou para a sua verdade e você vem para a minha. Quer dizer, um cede, o outro também cede. Senão não tem. E esse conhecimento está ali atrás recentemente, né, 100 e poucos anos, mas os povos Guarani têm isso há mais de 10 mil anos. Escrito. E tudo isso virtua nessa terra. Isso as crianças, os professores precisam acessar, porque um povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E aqui, uma sociedade antroposófica, como a gente se propôs no começo, era antroposofia no Brasil. E a antroposofia no Brasil conversa com vários povos. E as linguagens são as mesmas, porque elas partem do acordar o coração, pensar pelo coração. E como isso acontece? Pela autoeducação, pela disciplina que a gente não tinha, a gente não sabia nada. Eu vim de uma universidade onde também eles não falavam sobre esses povos. Então também fui uma péssima professora, porque eu não sabia nada disso. Se eu soubesse hoje o que os meus alunos aqui estão, alguns alunos da pós-graduação, obrigado pela presença, né, estão aqui hoje e sabem do trabalho que a gente faz no programa para essa pós-graduação, né, Suzane, ser realmente dentro do pertencimento da alma brasileira. Foi um esforço e é um esforço a partir desses conhecimentos que a gente adquiriu, mas foi junto, foi caminhando junto, e a gente se aperfeiçoou, melhorou. E se vocês quiserem saber mais, dia 30, dia 31, dia 1º, chega lá, tem uma comida gostosa, porque é a sua outra qualidade brasileira. A gente come bem lá, né, pessoal? Uma comunidade tem um chefe de cozinha especial que vai fazer um ramo para vocês, ó, e vocês não vão sentir-se mal cuidados, tá? É só ter coragem de chegar na periferia, a periferia não morde, tá? Pode ficar ciente. 7 quilômetros daqui. São
7 quilômetros. Tá, muita diferença. Acho que o tempo já deu, né? Tá, deixa eu só completar. Eu queria só completar algo, né? Como eu percebi a profundidade da alma brasileira, não foi ainda mencionado tanto, né? Um pouquinho sim, mas não tanto. Porque a minha vivência da alma do povo brasileiro foi pelo acolhimento de quem? Das pessoas da roça e das pessoas da favela. Então, é lá que eu vim, muitos anos atrás, 50 anos da Alemanha, que eu comecei a sentir o que é realmente essa alma do povo brasileiro. E, às vezes, nem pela fala, mas pelo sentar lá no paraquinho, numa chupana, e só ficar lá. E ficar dentro desse ambiente que foi criado pela dona de casa, por exemplo, e pelas crianças em volta. Então não é só pelo estudo, é isso que eu queria falar. Tem que estudar, mas a outra metade muito importante é a vivência com paciência, com se integrar, entregar para esse ambiente que vive lá onde que o povo brasileiro vive. Pode ser na alegria, no forozinho, pode ser na penúria, mas é lá também. Só queria completar isso. Filosofia na prática, né? Então, antes de eu finalizar totalmente a minha parte, eu quero conversar com essa tela. A gente está cheio de amigos, tem amigos da Alemanha, viu, Uber? Só lá na madrugada, né, Joaquim? Fica aí, Joaquim. Teve o Chico, o João, a Bia. E eu estou muito contente de vocês estarem aqui, tá? Muito obrigado para vocês terem vindo. O pessoal do grupo eu sei quem é, mas o pessoal que não é do grupo melhorando. Tem pessoa da palavra viva está aqui também, mas de qualidade. Estou vendo a Mariana, são ciências sociais, obrigada, pela Jorge, do nosso grupo. Eu queria ter outros que não é do nosso grupo. É difícil falar com tela, viu, gente? Mas, de qualquer forma, muito obrigado por estar aqui, e caminhada. Muita coisa preciso aprender para me tornar caminho e caminhada. Que é preciso bem mais gente do que eu, que há muito mais terra do que estrada. Que o caminho não nasce sem ser feito. Caminhada não tem, se não se anda. Esse verso a gente usou para receber uma querida parceira que veio nos ajudar no movimento Midorama, contribuindo com seus saberes, que é a Ednê, que ela tem esse vídeo, está disponível para vocês no YouTube, chama a valorização e a construção egóica da mulher negra. É um vídeo muito importante e também com eles a gente trabalhou esse lado, né, as contribuições dos povos africanizados, dos povos escravizados e o entendimento dessa mulher no mundo contemporâneo. Então eu passo a palavra agora para a Mani, a Manuela, que está lá na Maria. Antes disso, tem outra coisa? Tem um probleminha? Não. Então, enquanto isso, a Manuela, ela é coordenadora do Polo Lauro de Freitas, na Bahia, e ela está presente para contribuir. A gente vai ter vários colegas em vários pontos do Brasil, tá? Inclusive do Maranhão, tem gente ali no Maranhão, do movimento do Estado, de Paraty, São Paulo. E onde mais, mãe? Me ajuda aí. O Rio Grande do Sul, com toda essa circunstância difícil, né? Florianópolis, eu dizia, para ajudando aqui. Obrigada. E, então a gente tem com todas essas circunstâncias do Sul, a colega querida a Michele vai colaborar com a gente aqui, né? A gente está com o coração todos apertados nesse momento. E então é isso.
tocando o telefone. Aproveitando, quem vai ser no dia 30? Outra surpresa. Dia 30 a gente vai ter o Alwine está ali, tá? O Alwine vai fazer um trabalho lindíssimo de exposição sobre a pesquisa que ele faz com os povos originários também, uma região que ele trabalha. Ele tem um trabalho lindíssimo, ele vai fazer, ele vai tutoriar essa parte da contemplação de obras dos povos originários da autoria negra. A Sandra ali, A Sandra aqui? a Sandra vai ser na esquerdinha. A Sandra Canário, obrigada, Luzia. A Sandra fez o nosso biográfico, o biográfico do movimento Dorando, né? E a gente ficou lembrando um monte de coisa, lembra você também, viu, Luzia? Mas a gente lembra todo mundo, mas é difícil a gente lembrar quando a gente faz o aniversário desse livro. Depois de 70 anos, a gente, né? Mas foi muito bom. O que mais? Tem que continuar falando? E a gente vai ter também nesse final de maio, na época do Corpus Christi, né? A gente vai ter um evento que vai trabalhar a nossa vivências com oficinas, então com a herança dos povos. A Dinka, né? A gente vai fazer oficina sobre esse grafismo, a gente fala grafismo assim, e vocês quiserem aprender, vai ter uma pessoa especializada, estudou profundamente o assunto e vai estar lá colaborando com a gente, que é a Sandra Seabra, né? E Quando? Dia 30. Não, é 30 é o dia primeiro. Ela vai nos três. Não, mas nós vamos mostrar assim. A observação. é isso, o processo. Só para se interessar. E também lá no dia 30 a gente vai ter a oportunidade de compartilhar o evento junto com a formação de professores do Maiombi, é isso? Não, Fórum dos Formadores. Fórum dos Formadores. Então vocês vão ter essa oportunidade de estar vivenciar junto com eles outros olhares, sabe, sobre educação, sobre... Vai ser uma troca bem interessante, né, ontem, esse trabalho. Coincidiu da data da aprovação deles, né, Suzane? Do Fórum dos Formadores, né? O que mais que vai ter lá? Então, eu acho algo muito importante. Então, algo muito importante que eu acho que talvez vai incentivar muita gente, principalmente porque o povo brasileiro é criativo, vocês vão criar junto uma música que a gente começou a falar um pouquinho hoje. Mas aí vai ser hoje. Lá da flor. Lá da flor. Isso. Lá da flor. Vamos lá da flor. Então, vocês vão ter a oportunidade de usar a criatividade brasileira, que eu sei que ela existe, porque experimentei ela ontem numa das unidades básicas de saúde lá na periferia e em muitos outros lugares, e é justamente isso que eu admiro muito, porque é criativo na hora. Então vocês vão ter essa oportunidade de mostrar e provar que o meu pensamento não está errado, que ele está certo, o povo brasileiro é criativo. E vocês vão criar juntos uma música que é o começo daquilo que vocês já vivenciaram hoje. Então esse vai ser no dia 30, 31, e dia 1º vai ter a apresentação com todos vocês e mais outras pessoas. Então, só para finalizar, Talvez vocês tenham perguntas, não? Não está funcionando. Tem uma sequência aqui. Só para finalizar, eu não posso deixar de falar os nomes das pessoas que nos ajudaram. Olga Saias, Ana Ribeiro, o apoio dos amigos, Glaucio. Eu tenho toda a lista, eu estou cansada, não vou lembrar de todo mundo. Infelizmente, não vou ter essa qualidade de precisão para vocês, que eu vou
faria muito de lembrar os nomes das pessoas para poder alcançar a realidade também. Obrigada, querido. Então, queria mesmo falar o nome deles, porque eles foram tão prestativos na hora da nossa Se possível, cacavedada. Michel Bush, Ana Maria Marcondes, professora emérita da USP, que nos ajudou muito com a semana de 22 aqui, um evento muito grande aqui. Passamos por várias casas quando a gente não tinha de morar, então eu quero agradecer a doutora Regina Helena, que nos hospedou na sua casa durante muito tempo, onde o movimento de Igorama pôde se desenvolver. E a Chiguei, que nos apoiou muito tempo. E a Michael, particularmente porque ele abriu essa casa para nós. Quando a gente não tinha onde morar, ele abriu essa casa para nós. Também quero agradecer a Celeste Ribeiro, que está presente, a Maria Vicentina Dick, considerada uma das maiores conhecedoras dos estudos toponímicos do Brasil, no Brasil, a professora doutora Elizabeth Bruns, que veio aqui apresentar Pepetelo, uma figura do mundo africano, contemporânea. A gente teve uma outra ideia de África. Ao professor Juarez Cadeu de Paula Xavier, também um grande representante da cultura brasileira, hoje vice-diretor de uma universidade pública importantíssima. Ao professor Dr. Valmir Damasceno, também nos ajudou a entender sobre a cultura de África e principalmente sobre candomblé, que a gente não entendia, não sabia. A Renata Nisch, por seu carinho, o pastor Carlos Mariano, a Luciana, sabe, a Cláudia Lessa aqui presente, a Rogério Calia, a Suzane Hopperman, a Jorge Mello, que nos ensinou sobre literatura de cordel, coisa que a gente nunca soube, a ligação dela com os árabes, com os persas, né? A gente não sabia disso. Tudo isso na aula brasileira, gente, há mais de 300 anos. E principalmente a Elma Modenense, pelo carinho que cuida do nosso site, né? Do nosso site com muito carinho. E agradeço a Cláudia, o Felipe Martins, a Mônica Mello, a José Pereira Martins, Jacira Mourão, pelo seu carinho, a Pureza, a Nicola Ribeirão Preto, a Edna Blaich, Beatriz Grupo, Joselino Ribeiro. E tudo isso começou aonde? Começou na casa da UTE, quando a gente falava baixinho, porque as crianças estavam dormindo e a gente não podia falar alto. E hoje essas crianças cresceram, como está aqui a Natália, né? E vocês tratavam naquela época, na sua casa, e a gente, é para elas que esse movimento cultural existe. E aqui eu passo a palavra para a Manuela, lá do Lago de Freitas, na Maria. Com você, Manuela. Boa noite, vocês me escutam? Sim. Porque cada um tem seu tom individual, também nos Guarani. E tem um som individual, cada um do outro. E a gente se liga com isso. E eles se ligam com a gente. Sou professora de uma escola Val Inferior de Freitas, litoral norte da Bahia. Sou coordenadora do movimento morador aqui em Lago de Freitas. E, na verdade, eu vou falar bem rapidinho com vocês dois. Estou muito feliz de, pelo menos de alguma maneira, fazer parte desse momento, de celebração desse aniversário do movimento Ignorama, que me acolheu de braços abertos, principalmente na figura de Marli. Quando eu estava num movimento de pesquisa assim, bem intenso, e tanto quanto como fonte de pesquisa, quanto como apoio também, né? E ao movimento como um todo, depois, ao qual me juntei. Acabei mergulhando numa pesquisa que hoje tem um produto, que foi o início dessa pesquisa lá em 2022. A pesquisa chama Axé, a mitologia iorubá como alimento anímico espiritual para a criança do 4º ano Waldorf. Já naquela época eu sabia que era uma pesquisa superficial e hoje, alguns poucos anos depois, assim, eu já sinto que
foi só um primeiro passo. Essa é uma pesquisa de vida mesmo, que eu carrego e graças ao Movimento Pindorama tem esse apoio para caminhar. Mas sou uma grande entusiasta também da postura do professor pesquisador, tanto em sala de aula, né, nas nossas práticas, quanto de fundamento da habilitação para o nosso trabalho, com base na antroposofia, e como a gente pode reconhecer a brasilidade em nós e como ela conversa com a antroposofia, né, de que maneiras a gente pode adequadamente incluir a história e a cultura de nossos povos originários e também dos povos africanos que aqui chegaram com currículo, né, de maneira pedagógica. E acho que é isso. Meu trabalho está lá no site do Movimento Pindorama, para quem quiser acessar. E mais uma vez agradecer a Marli, a todos aqui do Movimento Pindorama, a todos que estão presentes. Com certeza tem muita gente conhecida, amiga, que eu não consigo ver vocês. Infelizmente, já ouvi o nome de alguns, professora Suzane também, a quem eu tenho muita gratidão por todo o caminho, assim, pelo apoio nesse trabalho. E queria só ler um trechinho aqui do GA 347, que fala sobre a origem da fala e da linguagem. E Steiner fala assim: se estudarmos o hemisfério sul e as línguas de lá, e depois virarmos a cadeira e examinarmos o firmamento sul, nossa experiência será totalmente diferente daquela que teríamos se fizéssemos a mesma coisa no hemisfério norte. Isso significa que poderíamos desenhar um mapa dos céus estrelados acima de nós e, a partir de nossos estudos da conexão entre a estrela e a linguagem, poderíamos dizer qual idioma é falado sobre uma constelação. Enquanto isso, também conversa com quem nós somos e como nós nos manifestamos como seres humanos aqui nessa terra. E, dito isso, me despeço de vocês, passo para o João, acho que é quem vai falar agora. Um abraço bem apertado a todos os amigos e sigam firmes. Eu sou o João Andrade, coordenador do Movimento Pindorama, no município de Paraty, estado do Rio de Janeiro. É uma honra estar presente aqui nessa celebração. Há 10 anos atrás, a nossa família ingressou na Escola Nova de Ficção Mágica aqui em Paraty. E desde aquele momento, muita coisa mudou na nossa vida, na nossa forma de viver, de levar a vida, e questionamentos que a gente tinha na escola em relação ao diálogo com as culturas populares, com as comunidades tradicionais, que têm um papel muito importante aqui na cidade de Paraty, né, quilombolas, indígenas, caiçaras, agricultores em geral e agricultores. E esses questionamentos que a gente tinha de tentar trazer esses saberes para dentro da nossa escola, eu fui encontrar um lugar onde se fazia um trabalho sobre esse tema, que é uma luta antiga nossa aqui em Paraty, e um lugar onde se faz isso de maneira qualificada, com pesquisa, à luz da ciência espiritual. Então foi assim uma grande descoberta, um encontro de almas para mim. E a antroposofia faz sentido desde que ela nos ajude no desenvolvimento de nossas individualidades. E o Movimento Pindorama vem fazendo isso com grande beleza, com grande poesia, com grande amor, com comprometimento com o nosso povo. Conhecer quem a gente é, conhecer a nossa individualidade, passa por conhecer o Brasil, as diferentes matrizes que compõem o nosso povo. O sentido de estarmos unidos aqui nessa terra, a gente ainda vai demorar muito tempo para compreender qual é o papel desse lugar, desse povo, dessa gente, no desenvolvimento mundial da humanidade, em novas formas de relacionamento com o planeta, com a natureza, que nós temos sim para oferecer, em formas mais respeitosas e dignas de viver como seres humanos, e reaprender aquele tema que Marli trouxe no começo, e reaprender a viver em comunidade.
Fora da comunidade, a gente não consegue desenvolver os nossos potenciais completamente. É na comunidade que a gente consegue se realizar como indivíduos. Dito isso, eu vou agradecer mais uma vez a Marli, a Ute, a Zulaine, a todas as pessoas do Movimento Pindorama que me acolheram. Hoje em dia eu faço parte da Sociedade Antroposófica do Brasil, da seção de Ciências Sociais, onde pretendo me dedicar cada vez mais às pesquisas sobre as interfaces entre a antroposofia e as culturas populares brasileiras, na perspectiva do diálogo intercultural, do diálogo horizontal, polifônico, de múltiplas vozes, em que a gente se respeite, se trate de maneira mais igualitária. Vou falar uma citação rapidamente aqui para passar a palavra em seguida para a nossa querida Tamires. Conhecimento verdadeiro de si próprio só é dado ao ser humano quando ele desenvolve interesse afetuoso para com os outros. Conhecimento verdadeiro do mundo, o ser humano só alcança quando ele procura compreender o seu próprio ser. Rudolf Steiner, trecho da celebração da Aba Povo Jovem, live feita com os jovens, presente no nosso site, do Movimento Pindorama, e no nosso canal no YouTube. Obrigado, Agijevete, Axé, Saravá, Amém. Vou deixar para finalizar, mas dentro das minhas raízes, a gente sempre chega num espaço, né, pedindo licença. E eu aprendi com os meus mais velhos, com as minhas mais velhas, que a gente precisa pisar de mansinho, né? Então, peço licença para chegar, compartilhar um pouco do que eu sou, do que eu venho fazendo junto com o Movimento Pindorama, nesse espaço sagrado, né? Da Sociedade Antroposófica, que abriu as portas para a gente celebrar esses 40 anos do Movimento Pindorama. Então, sou Tamires, né? Atualmente eu estou morando em Diamantina, Minas Gerais. Estou atuando como coordenadora, né, do Movimento Pindorama aqui em Minas. Mas eu sou natural de Ruimirim, uma comunidade da zona da Mata Mineira, banhada pelo rio Manhuaçu, que em Guarani significa Rio Grande. Em Manhumirim, onde eu morava, significa Rio Pequeno. E eu fui morar em Rio Pequeno, que é Manhumirim, que é bem pequenininho mesmo. E o povo de lá é pequeno, realmente, de tamanho. Mas na minha pesquisa de quem eu sou, de onde eu vim, eu descobri que esse povo pequeno de tamanho é muito grande de sabedoria. Então, eu sou professora, né, da educação infantil, há 10 anos eu atuo com a educação infantil Waldorf. Aqui em Diamantina eu ajudei a fundar uma escola chamada Querubim, que é no bairro de Jequitinhonha, e essa escola já tem no seu nascedor esse impulso de, desde a sua concepção, né, encontrar diálogos, né, da antroposofia com as nossas sabenças, né, a sabedoria do povo ao nosso redor. Então, eu trabalhei aqui com as infâncias, mergulhando na pesquisa das comunidades do Vale de Jequitinhonha e buscando tecer esses diálogos, né, dos saberes ao redor com aquilo que dialogava com a antropologia antroposófica da criança do primeiro setembro. Mas não satisfeita, eu queria aprofundar um pouco mais na antroposofia, né, e sair da questão do que me parecia ser um formato. Eu tinha sede por antroposofia. Então eu fui parar no Rio Grande do Sul. E aí lá eu vivi por 5 anos, tendo a graça de trabalhar muito de pertinho, sendo tutoriada mesmo, assim, olhada pela Tereza Cristina, vitimista, professora, a quem muito me contribuiu com esse desabrochar, né, do meu ser e a partir da alma brasileira. Então, com isso, nesses 7 anos de pesquisa, né, de Chão Brasil,
de sabências do nosso povo, a partir da minha própria história, eu nunca me senti sozinha, porque mesmo que eu estivesse lá em Diamantina, né? Quando eu entrei na internet, eu descobri que lá em São Paulo tinha o tal do movimento Pindorama. E eu falei, nossa, eu não estou sozinha aqui. Tem gente lá longe querendo saber da alma brasileira, querendo encontrar diálogos, né, entre a antroposofia com o povo brasileiro e as nossas raízes. E mesmo que eu estivesse aqui fisicamente sozinha e o movimento Pindorama lá em São Paulo, eu me sentia pertencente a uma comunidade. E eu sabia desde o início, quando eu for fazer o meu TCC, eu vou dar um jeito de me encontrar com esse povo para eles me ajudarem a escrever minha pesquisa. E foi assim, né? Quando eu estava, então, prestes a me formar no curso, eu fui atrás, né? Procurei a UTA, procurei a Marli, para que ela pudesse, então, me dar contorno, né, na minha pesquisa, me ajudar a dar nome para tudo aquilo que eu vivi durante esses 7 anos de busca por quem eu sou, né, e do nosso entorno, da sabedoria que transborda e pulsa nas cachoeiras, nas cantigas, nas brincadeiras, na forma de comer, na forma de abençoar e celebrar a vida e a morte, na forma de tirar uma plantinha, né, do quintal. Tudo isso é repleto de sabedoria, tudo isso está banhado pela alma brasileira, né? Então, tive essa dádiva, né, de ser orientada pela Marli, uma pesquisa que teve, então, o nome de O Cultivo da Alma Brasileira no Dia a Dia da Educação Infantil. Foi uma pesquisa autobiográfica que eu usei uma terminologia bem contemporânea, né, um termo cunhado pela Conceição Evaristo, uma mulher negra mineira, da escrevivência. Uma escrita que parte da sua própria vida, né? Então, ela está descrevendo sobre onde os meus pés pisaram, né? Imagina o pouco teve. E, então, é um pouco disso, e hoje, no momento, né, assim, estou atuando na coordenação de um curso em parceria com a Federação, junto com a Lígia Brasileiro, e apoiado por Paula Levi, por Rosa Fantini, que também tem esse propósito, né, de encontrar essa formação complementar à formação da pedagogia Waldorf, que amplia essa pesquisa e essa vivência da educadora, do educador da educação infantil para a alma brasileira. Então, é isso, queridas. Quero agradecer muito e dizer que a gente vai se encontrar em breve, dia 30, dia 31 e dia 1º, né? Adeus, povo bom, adeus, adeus, que eu já vou me embora. Pelas águas do mar eu vim, pelas águas do mar eu vou me embora. Boa noite, eu sou Jorge Cisneros de Botucatu, moro em Botucatu, e essas palavras que eu comecei a minha fala são nomes de algumas das cidades que nos separam de Botucatu a São Paulo. Todas as palavras tupis, guaranis, nossa região é recheada dessas cidades, desses lugares. Botucatu, como Martim já disse, quer dizer bons ares. Como Martim também disse, fazia parte de um caminho PABIU, grama amassada. Grama amassada pelo caminhar dos povos originários que unia através desse caminho lá do Cusco, no Peru, até o Oceano Atlântico. Aqui em Botucatu, nós temos a Intamores, no Centro de Formação de Professores Waldorf e também agora no Centro de Formação em Euritmia. Intamores foi uma palavra criada de sílabas de outras 3 palavras que nos guiam: interesse, amor e responsabilidade. A questão
responsabilidade com o legado cultural. Dentro da formação de professores, nós temos uma proposta a ser lançada no Congresso Latino-Americano de Formações de Santiago do Chile, agora em julho, de uma pesquisa em rede. Uma pesquisa que todo professor pode fazer parte em todos os lugares dessa América Latina, estudando um pouco desse grande continente, do seu local, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista mitológico e cultural, com a ideia de transformar esse conhecimento numa grande pesquisa, né, latino-americana. Nos seminários de formação, ainda falta muito por fazer em relação à cultura brasileira, mas muito já é feito. E nos estudos da ciência oculta, da cosmogênese, segundo a antroposofia, nós também fazemos já um paralelo com justamente o Inheporã Tenondé, as palavras famosas, a cosmogênese do povo guarani. Eu acredito que eu mesmo, nascido à beira do lago, na Uruguapi, no norte da Patagônia, argentino de nascimento, tenho um filho batizado Nahuel, que é uma palavra lá da Patagônia. A gente vive nessa época, a gente tem a sorte de viver nessa época de reconhecer e dar importância a esses povos que fazem parte do nosso passado e do nosso presente, os povos originários. Então, eu queria contar que na Inhamorés nós trabalhamos essa cosmogênese, também fazendo esses paralelos com as palavras famosas, e que na época eu compus uma pequena canção que cantamos todos juntos nesse estudo. E me despeço de vocês, então, cantando essa Inheporã Tenondé. Inheporã Tenondé, 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 Inheporã Tenondé. Passo a palavra agora para a Maria Tereza. Boa noite a todos. Me chamo Maria Tereza, falo aqui de São Luís, Maranhão, também chamada do Pau Sul, filha grande, como era designada nessa cidade, nessa vida, pelos povos tupinambás, nossos originários. E, recentemente, eu fui acolhida pelo movimento indorama, pela Marli, pela Zilane, pela Dona Ruth, que eram pessoas que eu admirava já há bastante tempo. E agora comecei a fazer parte do grupo. E também é condenado por São Luís do Maranhão. E estou aqui com muita alegria e satisfação. E desde que eu comecei a minha formação no Pedagogia Básica, anos, em 2005, que no ano seguinte a gente fundou uma escolinha aqui chamada Jardim Guarani, e a gente tinha com esse propósito de trazer as festas populares para dentro do nosso jardim. Maranhão, São Luís, era um estado muito rico nas festividades populares. Então, faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E aí eu descobri um movimento em Maranhão, identifiquei muito com a fala da Andressa. Bom, nós estamos sozinhas, né? Existe já esse movimento que faz esse diálogo intercultural com a antroposofia. Isso foi um
marco assim, muito importante, inclusive, de permanência mesmo da gente dentro do movimento antroposófico. Falar do movimento Pindorama, para mim, é imaginar uma ponte de amor que perdura. Porque o movimento Pindorama diz assim, nos ensina que a gente tem que se voltar para o nosso ambiente, para o nosso território, para as nossas referências, para compreender a alma brasileira e suas brasilidades. E uma vez eu ouvi a Marli falando algo que eu não esqueci, que ela disse que a gente precisa surrear nossos pensamentos e nossas práticas. Então, eu desejo ao movimento uma vida longa, que esse legado que ele já deixou se prolongue por muitas e muitas gerações. E agora eu vou ler um trecho do livro da Suzane Rotermund, chamado Grafismos Indígenas das Raízes Culturais. Fala assim: os grafismos fazem parte da arte gráfica e são, no entanto, uma arte da linha. A linha artística, criada pela mão humana, se manifesta sobre alguma base e forma composições. A composição estética de linhas chamamos de ornamentos ou grafismos. Toda composição estética não é puramente aleatória, mas carrega em si critérios de ordem, sabedoria e significado, e ganha-se identidade e expressividade própria. Educação para a brasilidade. Então, quem quiser ler esse texto, esse trabalho, essa pesquisa maravilhosa, é só acessar o site do Movimento Pindorama. E agora eu passo a palavra para o Chico. Boa noite a todos. Falo aqui do Sudoeste Paulista, depois de sair de Botucatu, onde fiz agronomia, e trabalhar aqui com os sem terras, cuidando dos assentamentos sem terra. Então, o nosso trabalho hoje na Fundação ITESP, que é o Instituto Interno do Estado de São Paulo, onde a gente tinha a tarefa e tem a tarefa de desenvolver comunidade, onde a gente pega as pessoas, os sem terras que saíram do seu das barracas de lona, do acampamento, e a gente tem que cuidar de toda a instalação da comunidade. Então, isso vai ver o primeiro processo de aprendizado do dia a dia. Sou migrante nordestino, saí do sertão do Piauí e fui acabar fazendo agronomia em Botucatu, e de lá de Botucatu vim para cá, para o Sudoeste Paulista. Apesar de, como agrônomo e estudante de agronomia, ter tido contato com o pessoal da elétrica e da agricultura biodinâmica, não foi a agricultura biodinâmica que me chamou, despertou tão assim profundamente para a antroposofia, mas foi justamente a pedagogia social, que acabei com a pelação do Herbert, que falava dessa questão aí, dessa relação, como a gente cuidava tudo de relação de comunidades, e trabalhava com comunidades, pessoas, principalmente com a relação social, que é onde o social a gente pode olhar a relação entre dois eus em profunda liberdade. Então, isso é toda essa essência, esse aprendizado da pedagogia social. E isso com esse quase 40 anos também, de sair de formação de agrônomo, então trabalhei nesse momento no ICITEC, depois nasci autoestima, passam a ser reconhecidos como agricultores familiares, importantes no desenvolvimento do país, de sujeitos que eram invisibilizados, como os povos indígenas, e sujeitos que não eram nem sujeitos, eram objetos como os escravizados da população africana. E tudo isso, com esse desenrolar, despertou em mim esse acordar do coração que a Marli faz, falou, trouxe em mim justamente essa consciência assim do meu lado biográfico, que descobri de onde eu venho e descobri minha ancestralidade portuguesa, apesar de ter nascido no sertão do Piauí, no meio da comunidade quilombola, de migrar para Botucatu, fazer agronomia em Botucatu, depois voltar para onde eu estou hoje, aqui no Sudoeste Paulista, trabalhando no desenvolvimento da comunidade. E aí, não me atraí
pedagógica dinâmica, mesmo sendo agrônomo, mas justamente sendo levado para pedagogia social, que trabalha em relação aos erros. E isso fez todo sentido para mim, e a pergunta que eu carrego é justamente como a gente pode chegar a uma pedagogia social brasileira. E aí me levou ao Vinorama, porque daí a gente tem justamente não só o eu individual, mas o eu dos povos, né, ou das etnias que aqui estavam, que em certo momento estavam ou invisibilizados, ou não eram nem sujeitos, como a última comentou, né, que é da favela, que entra os ex, né, que não é ninguém, não é nada. E aí agora a gente está trazendo a nossa consciência que essas pessoas são importantes e que a gente precisaria trabalhar uma pedagogia social. E por conta disso, em 99, eu ingressei na Associação de Pedagogia Social e atualmente assumi aí a tarefa de cuidar da diretoria da Associação de Pedagogia Social. Então, tenho uma gratidão muito grande pelo Vinorama. Estou aqui no país, também junto com os demais membros. Foi uma felicidade, uma alegria muito grande que, quando descobri o Vinorama, eu me reencontrei. E o que passou a fazer sentido para mim, né? Toda essa ancestralidade portuguesa, o povo de Cuba que a gente carrega quando a gente toma consciência do que foi feito, né? E como que a gente pode reparar. E atualmente, né, eu sinto assim, bastante gratificado, porque faz 2 anos, né, chegou na minha zona a oportunidade de desenvolver uma comunidade indígena. Então a gente está num trabalho recente de abrir um espaço de terra onde a gente pode oportunizar um grupo de famílias indígenas aqui para a cidade de Itaporanga. E essa aldeia está localizada no município de São Miguel. Então é um nome totalmente simbólico, né? Por que São Miguel é grande, né? E por que eu fui falar em Catu? Então começou a fazer muito sentido para mim. E assim, quero encerrar aqui a minha manifestação com a gratidão imensa ao movimento Vinorama, que viva mais 40 anos, para que realmente a gente possa trabalhar essa pedagogia social brasileira e fazer esse encontro de todos esses povos que aqui vieram por algum motivo, e que a pedagogia social, né, seja uma base antroposófica, com todo esse conhecimento antroposófico, seja realmente um caminho, né, esse caminhar que a Marli comentou, né, para a gente seguir. E eu queria encerrar minha fala aqui lendo um pequeno trecho do trabalho de conclusão de curso, né? Abre aspas. Investigar temas sobre a vasta cultura popular de nosso país na atualidade é como buscar outras perspectivas, outros modos de ser, novas possibilidades de encarar a própria vida contemporânea. Afinal, já dizia um capoeirista, pai da capoeira Angola, mestre Pastinho, do qual falaremos. A capoeira é tudo que a boca come e tudo que o corpo dá. Ou seja, as manifestações da cultura popular apresentam nada mais, nada menos do que cosmovisões. Acreditamos que, nos tempos atuais, de tantas desigualdades e disparidades, é preciso certo engajamento na busca por novos rumos, reinvenções e reelaborações. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Colégio Otto Steiner de Minas Gerais, ensino médio, por Arthur Graciane de Azevedo. Os saberes ancestrais, os sons de tambores e vozes, capoeira em Angola e contrato mineiro, como prática de resistência ou resistência. E aí, encerro aqui passando para a Michelle. Obrigado. Aqui, que são presenciais, e vamos falar. Suzane, agora é. Sim. Boa noite. Eu tenho a grande alegria e honra de trabalhar na Monte Azul e de ser hoje responsável, junto com um grupo bem grande, pela formação de educadores comunitários, que também já faz mais de 40 anos. E que também vários daqui construíram junto, e que esse ano, pela primeira vez, é um curso de pós-graduação. E quando preparamos esse curso, nós, olhando para os nossos próprios educadores na Monte Azul, mas também para outros educadores que trabalham em diversas comunidades, escolas públicas, abrigos, CAPs, casas de detenção, a Fundação Casa, o que um educador social
precisa. E aí ficou bem claro que, além de outras capacidades, e talvez em primeiro lugar precisa desse sentimento de pertencimento a essa terra, esse chão, aos nossos biomas, pertencimento à nossa história, pertencimento às nossas culturas e às nossas religiões. E se sentir pertencente enquanto individualidades, enquanto ser humano dentro de comunidades. E isso sempre de diversos pontos de vistas, não só de um viés, de uma história, mas olhando de diversas histórias. E aí, então, começamos esse curso. A Mali está com a gente esse semestre inteiro em todos os temas de pertencimento, trabalhando todas as semanas juntos e trabalhando junto com os alunos. Os próprios alunos também estão co-criando e estamos fazendo questão de não só dar aula teórica, contar, mas pensando que é muito bom a gente ouvir falar de alguma coisa, de um lugar, de uma viagem, mas é muito melhor fazer a própria viagem. Então a gente está fazendo questão de fazer os alunos viverem, vivenciarem a geografia, a história, as culturas e assim por diante. É isso. A gente vai abrir, né, tem espaço para ver se alguém gostaria de estar falando também, trazendo algum assunto, falando. É o momento. Quem gostaria? Léo? Alguém? Aí, sim. Ignorando é isso, a gente chega, já está começando, aí a gente já é imediatamente convidado a participar da roda, da dança, do canto, junto com todo mundo. Algumas pessoas que eu conheço há algum tempo, outros que eu conheço há muito tempo, alguns que eu estou tendo a alegria de conhecer hoje. E Pindorama, eu sei que vocês aí não estão vendo, mas eu vou contar aqui. Pindorama é um instrumento de cordas parecido com um violoncelo, mas talvez algo mais, se alguém puder me ajudar com o nome, que está do lado de um atabaque. Um baixo gorda. Um baixo gorda. Golda. Gota de água. Do lado de um atabaque, ao lado de uma cestaria e ao lado também que a gente pode ver ali os selos também da cosmogênese que o Steiner trouxe de todo o caminho deste planeta. É assim Pindorama, é assim que a gente encontra a Marli, a Uther e tantos que trabalham aqui. E tantos que se esforçam para a gente se conhecer um pouco mais, para a gente estar junto. Para o atabaque que está em mim, que está do lado da cestaria, que também está em mim, que está aqui, que entra, que dança, que fala e que é convidado. Todos são convidados, isso que eu sinto no Pindorama. Muito obrigada por vocês estarem aí. Parabéns pelo trabalho maravilhoso, pela vontade de conhecer a alma brasileira, o ser humano brasileiro. Quem quer? Não, um de cada vez. Quer cantar? Quer cantar? Calma, nós vamos cantar, mas ainda. E a apresentação? Do dia 30? E agora?
Marli, você já falou? Fala rapidinho. Fala você, por favor. Como a gente fala? Fala de novo, só para Vou reforçar. falar bem rapidinho, tá? Que a Marli já fez aí toda ainda falar mais. Então agora, a apresentação então vai acontecer lá no dia 31 e 1 de junho, né? No Centro Cultural Monte Azul. Então vai começar na quinta-feira, né? E vai ter, o que a gente vai ter lá nessa quinta-feira? Começa às 3h30 às 18h30. Vai ter a recepção de música, vai ter a apresentação do evento com a Beatriz Camolinga, aí vai ter uma contextualização sobre o movimento Pindorama com a Marli Pereira e a Aldi Kremer, o ensaio do Tupã Tenondé e uma oficina com o som andante. Aí depois a gente vai ter às 17 horas a Aldeia do Amanhã, é o Crocremprian, é o Coração de Criança, que vai ser uma exposição com a Auiri, né? É brasileiro, vai ser o brasileiro, mas é a Aldeia do Amanhã, que vai ser uma contemplação das suas obras artísticas. Vamos ter também grafismos indígenas, das raízes culturais, a educação para a brasilidade, com a Suzane Rotterman, né? Vai ser uma exposição bem bonita. Vai ter venda de livros também e vamos ter vídeos de amigos que trazem lá todo um carinho, todo um respeito para o movimento Pindorama. Isso aí é na quinta. Na sexta-feira vai começar lá no Centro Cultural às 8h30. Começa com um café da manhã e vai ser um café da manhã bem especial, porque ele vai ter inspirações regionais, trazendo sabores autênticos da nossa cultura brasileira. Será uma experiência para celebrar e apreciar as riquezas gastronômicas que refletem nossa identidade e diversidade. Às 9 horas, a antroposofia e culturas populares brasileiras por um diálogo intercultural. É uma palestra seguida de roda de conversa com o João Andrade, nosso amigo aqui do Movimento Pindorama. Às 10, a Aldeia do Amanhã, é o Cocambrian, Coração de Criança, vai ser uma oficina de arte visual indígena com Auiri brasileiro. Às 11 horas, o ensaio do Tupã Tenondé e também vai ter oficina com o grupo Som Andante. Às 12 horas, a gente vai ter lá o nosso almoço também no Centro Cultural Monte Azul. E teremos também a oportunidade de saborear um almoço com inspirações regionais, tá bom? Trazendo sabores autênticos da nossa cultura brasileira. Aí depois desse almoço, à tarde, às 14 horas, vivências em sala de aula com temas brasileiros. Roda de conversa com a Beatriz Camolinga e a Michele Melos e convidados. Às 15 horas, o grafismo Adinca e a oficina com a Sandra Seabra. Às 16h30, conexões, começo, meio e começo. Pesquisa e perspectiva do movimento Pindorama em parceria com o curso livre Brasilidades. Às 17h30, ensaio do Tupã Tenondé e a oficina com o grupo Som Andante. Aí encerrou aí na quinta-feira, na sexta, no sábado, dia 6, né? Começa às 8h30 também com o nosso café da manhã regional saboroso e cultural. Às 9, os grafismos indígenas das raízes culturais, a educação para a brasilidade, uma oficina também com a Suzane Rotterman. Às 10 horas, movimento Pindorama, vivências e confluências, roda de conversa com Marli Pereira e convidados. Às 11, o Tupã Tenondé, que é o momento aí final, né? Vai ser aí a criação dessa música, e a oficina com o som andante. E às 11h30, o encerramento. Então essa eu passei muito rapidamente. A gente tem as inscrições, está no nosso site e também está no nosso Instagram do Movimento Pindorama, na bio. E agora a gente parte então, né, para o nosso encerramento com a música Aldi Kremer e convidados.